São 6h43 da manhã. Você está na cozinha. Alguém deixou a louça suja na pia. De novo. Você sente o calor subindo pelo peito. A mandíbula trava, as mãos fecham. E então, você explode. Palavras que você não planejava dizer saem da sua boca como se tivessem vida própria. 15 minutos depois, quando a adrenalina baixa e a razão volta, você olha para o estrago e pensa a mesma coisa que sempre pensa. Eu não queria ter feito isso. Você culpa o calor do momento. Você diz que perdeu o controle. Você promete que da próxima vez vai respirar fundo. Mas a próxima vez chega e o padrão se repete com uma precisão assustadora. Você acha que isso é um problema de temperamento. Não é. É um problema de ignorância biológica com uma camuflagem emocional perfeita. E a ciência revela algo brutal. A onda química de uma emoção dura exatamente 90 segundos no corpo humano. Não mais. O sofrimento que dura horas, a raiva que queima o dia inteiro, o ressentimento que você carrega até a noite, nada disso é a emoção original. É a sua escolha de reativar o circuito. De novo. E de novo. E de novo. Você não é vítima dos seus sentimentos. Você é viciado na narrativa que constrói em torno deles. E a única saída real é aprender a suportar o desconforto por 1 minuto e meio, sem fazer absolutamente nada. Para entender por que isso importa, precisamos olhar para o que realmente acontece no corpo quando uma emoção dispara. A neurocientista de Harvard, doutora Jill Bolte Taylor, descobriu que a resposta química de uma emoção leva exatamente 1 minuto e meio para ser processada e dissipada pelo organismo. 90 segundos. Isso não é uma metáfora motivacional, é biologia mensurável. Quando você recebe um estímulo que o cérebro interpreta como ameaça ou injustiça, a amígdala dispara um alarme instantâneo. Esse alarme libera um coquetel hormonal na corrente sanguínea: adrenalina, cortisol, noradrenalina. Essas substâncias geram reações físicas reais. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos ficam tensos, a visão se estreita, o sangue é desviado do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, e enviado para os membros, preparando você para lutar ou fugir. Durante esse pico, você está biologicamente embriagado. A parte racional do seu cérebro está offline. E aqui está o ponto crucial. Se você não fizer nada, se simplesmente permitir que o corpo processe a química sem interferência, a onda passa. Em 90 segundos, o fígado metaboliza o cortisol, os rins filtram a adrenalina, o sistema nervoso parasimpático começa a restaurar o equilíbrio. A tempestade química se dissipa naturalmente. Mas isso raramente acontece, porque no segundo em que a emoção dispara, você não fica parado observando. Você começa a pensar. E pensar, nesse contexto, é o botão de replay. Você pensa na injustiça, você revive a ofensa, você imagina o que deveria ter dito. Você constrói um argumento mental para justificar a sua raiva. Você rehearsa a próxima conversa. E cada vez que você faz isso, você envia um novo sinal para a amígdala. Você dispara um novo ciclo químico. Você reinicia os 90 segundos. O que parece ser uma emoção contínua é, na verdade, uma sequência de ondas químicas que você está escolhendo reativar. A raiva que dura 3 horas não é uma emoção, é um vício em ruminação. E a parte mais sombria disso é que o cérebro tenta ajudar. Ele tenta dar sentido à química. O hemisfério esquerdo do cérebro, o contador de histórias, começa imediatamente a inventar uma narrativa lógica para explicar por que você está sentindo o que está sentindo. Ele pega a sensação física, a adrenalina, o cortisol e constrói uma história em torno dela. E essa história se torna o combustível. Você não está mais respondendo ao evento original. Você está respondendo à história que contou sobre o evento. E essa história pode durar o dia inteiro. Pode durar a semana inteira. Pode durar anos. Pense nisso. Quantas vezes você ficou irritado com alguém, não pelo que a pessoa fez, mas pela história que você inventou sobre por que ela fez aquilo? Quantas vezes você transformou um incidente pequeno em evidência?
de um padrão maior, de uma falta de respeito crônica, de uma traição silenciosa. O cérebro está tentando proteger você, mas no processo, ele está prendendo você em um loop cognitivo que sustenta a química emocional indefinidamente. Agora olhe para o custo real disso. Manter uma emoção ativa por horas através da ruminação causa um desgaste físico mensurável. O cortisol elevado por períodos prolongados danifica o sistema imunológico. A adrenalina constante sobrecarrega o coração. A tensão muscular crônica gera dor física. O corpo não foi projetado para operar em modo de alerta por horas. Foi projetado para 90 segundos de pico, seguidos de recuperação. Quando você ignora esse design, quando você mantém o motor acelerado no ponto morto, você está literalmente esgotando seus órgãos internos. E a parte mais cruel é que você acha que está processando a emoção. Você acha que está lidando com um problema ao pensar nele repetidamente. Mas processar e ruminar são opostos. Processar significa permitir que a química passe pelo corpo sem resistência e sem amplificação. Ruminar significa alimentar a química com pensamento, mantendo o ciclo vivo. E o corpo paga a conta. A fadiga crônica que você sente no final de um dia emocionalmente intenso não é apenas mental. É o custo metabólico de manter uma tempestade química ativa por horas, quando ela deveria ter durado 1 minuto e meio. Você está queimando energia real para sustentar uma ilusão cognitiva. E o mais duro é que você sabe disso. Você já teve a experiência de explodir, de dizer algo terrível, e depois, quando a química baixa, olhar para trás e pensar: por que eu fiz isso? Esse arrependimento não é fraqueza moral, é sobriedade química. É o cérebro racional voltando online e percebendo que você agiu sob intoxicação. Mas em vez de aprender a esperar a sobriedade antes de agir, você continua tomando decisões no pico. E então se culpa depois. Então o que realmente muda se você aplicar a regra dos 90 segundos? Primeiro, você para de tratar a emoção como um estado permanente e começa a tratá-la como um evento químico temporário. Quando a raiva dispara, em vez de pensar que você está com raiva, você reconhece que está experimentando uma onda de adrenalina que vai durar 90 segundos se você não alimentá-la. Essa mudança de perspectiva é brutal, porque remove a desculpa. Você não pode mais dizer que perdeu o controle. Você pode dizer que escolheu não esperar. E essa escolha acontece em um ponto muito específico, o final dos 90 segundos. Esse é o marco crítico. É o momento em que a química original terminou e você, não sua biologia, recupera o poder de decidir o próximo passo. Se você explodir nesse momento, não foi a emoção, foi você. E reconhecer isso é desconfortável, porque significa que a maior parte do sofrimento emocional que você experimenta não é inevitável, é opcional. É o resultado de uma escolha repetida de reativar o circuito em vez de deixá-lo desligar. Mas aqui está a parte mais difícil. Esperar 90 segundos sem fazer nada é quase impossível para a maioria das pessoas, porque durante esses 90 segundos, a química está gritando que você precisa agir agora. A sensação de urgência é mentirosa, mas é real. O corpo está enviando sinais de alerta. A mente está gerando pensamentos que justificam a ação imediata. E resistir a isso, ficar parado enquanto a tempestade passa, exige uma disciplina que vai contra todos os instintos emocionais que você desenvolveu ao longo da vida. Então, como você realmente sobrevive aos 90 segundos? A primeira estratégia é mudar o foco da mente para o corpo. Durante o pico emocional, tentar entender por que você está sentindo o que está sentindo é a pior coisa que você pode fazer. Porque entender requer pensamento. E pensamento reinicia o ciclo. Em vez disso, você foca nas sensações físicas. O calor no peito, a tensão na mandíbula, a pulsação nas têmporas. Você nomeia essas sensações sem julgamento. Você observa o corpo como se estivesse assistindo a um processo externo. Isso ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que estava offline durante o sequestro da amígdala.
E quando o pré-frontal volta, ele ajuda a processar a química mais rápido. Existe até uma frase para isso: nomear para domar. Dizer em voz alta: estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo frustração, reduz a intensidade da emoção, porque transforma uma experiência caótica em algo observável e finito. A segunda estratégia é controlar a respiração. Especificamente, exalar por mais tempo do que você inala. Isso não é apenas uma técnica de relaxamento genérica, é uma intervenção biológica direta. Exalar lentamente estimula o nervo vago, que envia um sinal químico de calma para o cérebro e para o coração. Esse sinal acelera a metabolização do cortisol e da adrenalina. Você está literalmente limpando a corrente sanguínea mais rápido. A terceira estratégia é ficar fisicamente imóvel. Não cruze os braços, não aperte os punhos, não ande de um lado para o outro. Movimento alimenta o ciclo, porque envia sinais de alerta de volta ao cérebro. Se você está se movendo, o corpo assume que ainda há uma ameaça. Ficar parado, como uma estátua, interrompe esse loop de feedback. E a quarta estratégia, talvez a mais estranha, é molhar o rosto com água fria. Isso ativa o reflexo de mergulho, um mecanismo evolutivo antigo que desacelera os batimentos cardíacos e redireciona o sangue para os órgãos vitais. Funciona porque engana o corpo, fazendo ele pensar que você está submerso, o que força uma resposta de calma imediata. Nenhuma dessas técnicas é confortável. Todas elas exigem que você faça o oposto do que a química está pedindo, mas todas elas funcionam. E funcionam porque respeitam a biologia em vez de lutar contra ela. Mas através de uma lente de autoauditoria, a regra dos 90 segundos revela algo ainda mais sombrio. Não é apenas que você escolhe reativar a emoção, é que você está viciado na narrativa que a emoção permite que você construa. A raiva dá permissão para você se sentir superior. A tristeza dá permissão para você evitar responsabilidade. O ressentimento dá permissão para você manter distância sem culpa. A emoção prolongada não é apenas um erro de processamento, é uma ferramenta. E você está usando essa ferramenta para evitar algo mais difícil. Talvez seja uma conversa que você não quer ter. Talvez seja uma mudança que você não quer fazer. Talvez seja uma verdade sobre você mesmo que você não quer enfrentar. Então, você mantém a emoção viva. Você a alimenta com pensamento. Você a justifica com lógica. E você chama isso de sensibilidade, de paixão, de autenticidade. Mas não é nada disso. É negociação. É uma forma sofisticada de evitar o desconforto real, usando o desconforto emocional como escudo. E o padrão se repete porque funciona. Enquanto você estiver ocupado sentindo, você não precisa agir. Enquanto estiver ocupado ruminando, você não precisa mudar. A emoção prolongada é a forma mais eficiente de procrastinação emocional que existe. E a auditoria revela isso sem piedade. Porque quando você rastreia quantas horas você gasta ruminando versus quantos minutos você gasta realmente resolvendo o problema, o padrão fica claro. Você não está preso na emoção, você está escondido nela. E aqui está a parte final que a maioria das pessoas não quer ouvir. A regra dos 90 segundos não torna a vida emocional mais fácil. Torna mais honesta. Porque uma vez que você sabe que a química dura apenas 1 minuto e meio, você não pode mais culpar a emoção pelo que você faz. Você não pode dizer que a raiva fez você gritar. Você não pode dizer que a tristeza fez você desistir. Você não pode dizer que o medo fez você evitar. A emoção deu o impulso. Você escolheu o que fazer com ele. E essa responsabilidade é pesada, porque significa que todo arrependimento pós-explosão, toda desculpa envergonhada, toda promessa quebrada, de que da próxima vez vai ser diferente, tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse esperado. Apenas esperado. 90 segundos de imobilidade. 90 segundos de respiração controlada. 90 segundos de observação sem ação. E a tempestade teria passado. Mas você não esperou. Porque esperar parecia impossível. Porque a urgência parecia real. Porque a narrativa parecia verdadeira. E agora você está lidando com as consequências de uma decisão tomada sob intoxicação química. De novo.
A regra dos 90 segundos não é uma técnica de controle emocional. É um teste. Um teste de se você é capaz de suportar desconforto temporário, sem transformá-lo em sofrimento permanente. E a maioria das pessoas falha nesse teste todos os dias. Não porque são fracas, mas porque nunca ninguém disse que o teste existia. Ninguém disse que a emoção tem um prazo de validade. Ninguém disse que o sofrimento prolongado é uma escolha. Agora você sabe. E saber muda tudo. Porque da próxima vez que a raiva disparar, você vai ter uma decisão consciente para fazer. Você pode reativar o circuito e passar as próximas 3 horas ruminando. Ou você pode ficar parado, observar a química, esperar 90 segundos e deixar a tempestade passar. A emoção não vai embora, mas o impulso vai. E quando o impulso passa, você recupera a escolha. Você, não a adrenalina, decide o próximo passo. E essa é a única forma real de sobreviver à tempestade emocional. Não lutando contra ela, não suprimindo, mas esperando, apenas esperando. 90 segundos de nada. E então, quando a química baixar e a razão voltar, você age. Não antes. Você não precisa de mais controle emocional. Você precisa de um padrão que sobreviva à intoxicação química. E esse padrão começa com uma regra simples. Nada de importante nos primeiros 90 segundos. Nenhuma palavra, nenhuma decisão, nenhuma ação. Apenas observação, apenas respiração, apenas espera. Porque a tempestade sempre passa. A única questão é se você vai deixá-la passar ou se vai alimentá-la até que ela destrua tudo ao redor.